olha aí, pessoal, temos dados do IGPM, que é o Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas, que eu já falei várias vezes aqui no canal que eu prefiro muito mais do que o IPCA lá do IBGE. Para mim, reflete muito mais a realidade que eu vejo na gôndola do supermercado, na bomba de combustíveis, enfim, de maneira geral, na economia do dia a dia, aquela mais próxima de nós consumidores. E olha só o patamar do mês de novembro, 1,30% de inflação, mas por algum motivo todos os sites, a grande mídia, está noticiando isso como uma desaceleração. Alta do IGPM desacelera, uma boa notícia, não é? Não, é uma péssima notícia. Olha esse aumento em apenas um mês, uma coisa impressionante. E aí o acumulado de 12 meses, meu amigo, deixou o teto da meta lá para trás há muito tempo. Estamos quase 2 pontos percentuais acima disso, com uma inflação totalmente descontrolada, que já estava bastante salgada por uma série de fatores conjunturais, mas que por causa do governo Lula, desse desgoverno e dos patamares que o dólar alcançou nas últimas semanas, realmente a coisa saiu de controle e todos nós vamos pagar esse preço. Vamos dar uma olhada aqui nesses números, ver quais são os grandes vilões dessa história. Tá, eu já fiz essa piada antes. Os maiores vilões são o Lula e o Haddad. Vamos conversar sobre esse tema, ver isso aqui de forma geral, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês, não tem inflação nisso aí, e você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, os disclaimers de sempre nesse tipo de vídeo. Inflação não é aumento de preços, inflação é o aumento da base monetária. Ok, eu sei disso, você sabe também. Governo imprimindo mais dinheiro, simples assim. Circula mais dinheiro na economia, o dinheiro perde valor. Excesso de oferta de moeda, né? É algo como qualquer outra coisa que nós temos na nossa economia de maneira geral. Então, tendo esse cenário de excesso de oferta, a tendência é que os preços subam de maneira geral. Então, estamos falando aí de um fenômeno, um sintoma, uma consequência mais imediata da inflação, e é por isso que é até aceitável, até passa você chamar o aumento de preços de inflação. É como chamar a febre de gripe. A febre não é a gripe é a infecção causada pelo vírus influenza. A febre nada mais é do que uma resposta do corpo a esse sintoma. Só que a gente até aceita, né? Fala, o que é isso? Tá com febre? É gripe, né? A febre é o seu corpo combatendo a infecção. Mas já não faz sentido, por exemplo, falar, eu tô com a febre da minha testa, né? Não, a febre é do corpo todo. Não existe uma febre localizada, assim como não existe inflação da carne, inflação do café, inflação da energia elétrica. Não, inflação é aumento de preço generalizado. Toma cuidado com essas definições aí, porque preços pontuais, preços específicos podem ter causas pontuais e sazonais de aumento de preços. Então, tem que levar em consideração tudo isso aí, né? E o outro disclaimer é: eu sei que o IGPM não faz diferença nenhuma para o cálculo da meta de inflação do Banco Central. É o IPCA que importa, e o IPCA maceteado pra caramba. Mas mesmo assim eu vou usar a meta de inflação como referência para conversar sobre esse desastre aqui. Os índices de preço da Fundação Getúlio Vargas seguem o mesmo padrão, só que eles são auferidos em datas diferentes. O IGPM, o famoso índice do aluguel, que o pessoal usa bastante para reajustar tarifas de aluguel, esse índice aqui é medido entre o dia 21 e o dia 20 do mês seguinte, né? Pode variar um ou outro dia, não é o mês fechado. Então, é o índice de 21 de outubro até dia 20 de novembro, né? Então, temos uma semana já decorrida disso, um pouco mais. Estou gravando esse vídeo no dia 28 de novembro. E, então, esse índice alcançou 1,30% em novembro, que é uma coisa absurda. Ah, mas por que o pessoal está falando que desacelerou? Porque em outubro foi 1,52%. Então foi um aumento grosseiro, bizarro em outubro. Agora o aumento foi menor, mas ainda assim é um aumento. Se o valor vem positivo, pode ser 0,01. Ainda é aumento. Os preços ainda estão ficando mais caros. Ainda é algo ruim. Só está num ímpeto menor, porque lembre-se, é percentual em cima de percentual. Então, se você tem um preço aqui, negócio que custa R$10, e ele aumentou de preço aí para R$20,
né, em um determinado período de tempo, ele teve um aumento de 100%. Agora, se ele aumenta para R$30, ele tem um aumento de 50%. Ah, aumentou menos, né? Desacelerou. Não, continua subindo R$10. O aumento nominalmente foi o mesmo. Agora, do ponto de vista percentual, é que dá para enganar desse jeito. Mas para pensar, 1,30% de aumento em cima do 1,52% que já aconteceu, não é só somar isso aí não, meu amigo. Certamente passou dos 3% dessa forma, né? E além de ser um aumento considerável, não ser errado falar desaceleração, porque não é, os preços estão acelerando, estão subindo, não no ímpeto anterior, mas é difícil igualar o mesmo patamar quando tem uma subida tão grande, tão expressiva assim. A expectativa do mercado era 1,18%, então frustrou consideravelmente. Isso aí, uma coisa terrível de fato. E o que está castigando realmente é o índice de preços ao produtor amplo, que é o que responde pela maior parte desse índice aí, e teve um avanço de 1,74%, menos do que o mês passado também, mas ainda muita coisa, sem dúvidas, né? Principalmente as commodities agropecuárias, a carne bovina que subiu 13,57%, caramba, tá absurdo o preço da carne, meu amigo. E aqui índices de preços ao produtor amplo, tá? Calma que vai chegar pra gente ainda isso aí. E o preço da soja subiu 4,80%, o milho subiu 8,85%, tá uma coisa terrível realmente, meu amigo, tá? Tá difícil fazer compras aqui no Brasil e volto a dizer, é o preço ao produtor ainda. Não chegou pra gente, porque o IPC, que é o índice de preços ao consumidor, subiu um pouquinho, 0,7% em novembro, menos do que em outubro, né? Teve vários itens aqui que tiveram uma redução, alguns com deflação aqui, inclusive, né? Obviamente, a alimentação segue aumentando 1% nesse mês, uma coisa que castiga o mais pobre, sem dúvidas, né? Mas esse índice de preços ao produtor, o IPA, tende a se converter em um preço maior para o consumidor lá na frente, na medida em que isso vai passando pela cadeia produtiva, vai para o atacadista, vai para o varejista e chega nas mãos do consumidor final. Então, tem potencial para essa alta aqui considerável nesses últimos 2 meses, daqui a uns 3 meses, 4 meses, se refletir na gôndola de supermercado, na bomba de combustível, enfim, de maneira geral para o consumidor. E o Índice Nacional de Custo da Construção, que é o INCC, também subiu 0,44%, todos os índices um pouco menos do que no mês passado, mas todos subindo bastante, né? O mais importante aqui é o IPA, que responde por 60%, o índice de preços ao consumidor é 30% e o da construção civil é 10%, uma média ponderada para chegar no IGPM, portanto, que é o índice geral, abrangendo todos os setores da economia ali, pelo menos na divisão que o pessoal da Fundação Getúlio Vargas faz. Volto a dizer, é apenas um índice, dentre outros, mas eu gosto bastante dele, né? Principalmente na análise de longo prazo, reflete muito melhor a realidade do que o próprio IPCA. E aqui a gente tem essa tragédia. Esse valor aqui, acumulado de 12 meses, de 6,33%. Para pensar. Estou falando bastante isso nesse vídeo, né? Para pensar, mas é a verdade. A meta de inflação é 3%. Então, de acordo com o IGPM, nós já ultrapassamos isso aí, no acumulado de 12 meses, em julho desse ano, né? Já ultrapassamos o centro da meta, porque estávamos com uma deflação lá atrás, herdada dos primeiros meses do governo Lula, como reflexo do final do governo Bolsonaro, que teve uma reversão muito grande do acumulado dos preços. Desde a época da pandemia, que subiu muito, aí foi corrigindo de forma constante até o Lula reverter esse cenário em meados do ano passado. Agora, nós então ultrapassamos aí os 3%, só que o teto da meta, o limite máximo, que é geralmente o que a gente trabalha nesse desgoverno Lula, é 4,5%. Isso foi ultrapassado já no mês de setembro. No mês de outubro, o acumulado, a janela de 12 meses, 5,59%, e agora em novembro, 6,33%, quase 2 pontos percentuais acima do limite máximo estabelecido pelo Banco Central, o que é um descontrole completo, sem dúvidas, e realmente, né, a gente teve um aumento aqui considerável num espaço de tempo muito curto, né? A gente vai tirando os meses aqui do final do ano,
do ano de 2023, colocando novos meses no lugar. E aí vem a grande questão. Aliás, é algo que eu já tenho alertado para vocês aqui há um tempo. Esse é o cenário atual que tem algumas vantagens, a saber, os 3 primeiros meses desse ano, né? Janeiro, fevereiro e março. Janeiro teve um crescimento pífio, né? Quase nada, uma coisa quase irrelevante, sendo que fevereiro e março tiveram grandes correções de preços, valores negativos, deflacionários. Então, esses 6,33, considerando de dezembro até novembro aqui, uma janela de 12 meses, esse mês de novembro aqui de baixo já saiu nessa análise aqui, mas considerando isso, nós estamos diante de um cenário que tem 2 meses deflacionários e um mês praticamente nulo nessa contagem. A minha pergunta é, pode ser que sim, o mês de dezembro agora de 2024 chegue aqui com um patamar até menor do que esse? Não duvido não, depende de questões climáticas, se o dólar der uma segurada, os preços não vão continuar subindo tanto por causa disso, está difícil o dólar subir mais, bateu os R$6, não é possível que vai terminar o ano acima disso, né? Quer dizer, governo Lula, tudo é possível. Então pode ser que esse índice, na próxima leitura, dê até uma ajustada para baixo, não muito grande, mas algum ajuste sim. O problema é quando nós chegarmos na leitura de janeiro substituindo isso aqui, e depois fevereiro e março. Você acha que nós vamos ter deflação em algum momento nos 3 primeiros meses do ano que vem, com o atual cenário, com o atual descalabro fiscal do governo Lula? Eu acho pouco provável, na verdade. Eu acredito que o IGPM vai nos mostrar a coisa indo para o beleléu, realmente um grande problema para todos nós, é claro, e um reflexo evidente da péssima gestão econômica que o governo Lula faz. Essa é a raiz maior desse mal. Se você quiser ver outra análise que eu fiz a respeito da inflação aqui no Brasil, vou deixar este vídeo recomendado para você aqui do lado, para você continuar assistindo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever neste modesto canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima.